o retrato da degradação de uma família disfuncional. Hoje eu falo sobre Dois Irmãos, a obra de Milton Ratum e a adaptação realizada pela TV Globo. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Em 2007, logo após o sucesso de Hoje é Dia de Maria, o diretor Luiz Fernando Carvalho recebeu da Rede Globo carta branca para iniciar o projeto Quadrante, que consistia na adaptação de grandes obras literárias para a televisão. Nesse projeto, todas as obras seriam filmadas na mesma região onde se passa a história e tendo no elenco também atores dessa região. O projeto rendeu obras como A Pedra do Reino e Capitu, mas 2 anos depois do início do projeto, ele acabou sendo cancelado pela Rede Globo. Eis então que a Rede Globo decide lançar em 2016 o projeto Assista Esse Livro, que nos mesmos moldes do projeto Quadrante, tenta aproximar do público grandes obras literárias brasileiras. O carro-chefe desse novo projeto é a adaptação de Dois Irmãos, baseado na obra do autor manauara Milton Ratum, que traz novamente Luiz Fernando Carvalho dirigindo a produção realizada na mesma região onde se passa a obra. Livro e minissérie são ambientadas em Manaus e narram a história da relação conflituosa de dois irmãos, os gêmeos Omar e Yahob, que são descendentes de uma família de imigrantes libaneses. Eles são frutos do amor de Halim e Zana, que se conhecem ainda adolescentes na Manaus da década de 1920. Com o nascimento dos gêmeos Omar e Yahob, começa a se formar a família de Halim e Zana, mas o zelo doentio que Zana tem pelo caçula dos gêmeos, Omar, acaba sendo também o início da degradação dessa família. Zana só tem olhos para o caçula e deixa bem clara sua predileção e sua superproteção, ignorando qualquer atitude negativa praticada pelo filho. Ao ponto, inclusive, de praticamente ignorar tanto Yahob quanto a filha mais nova, a caçula de verdade, Rania. As relações conturbadas dessa família são ainda testemunhadas por Domingas, uma indígena que foi acolhida por Halim e Zana quando ainda era adolescente, e pelo filho dela, Nael, que atua na obra como narrador da história, ao mesmo tempo em que ele conduz o leitor a uma jornada para tentar desvendar quem naquela casa é o seu pai. Histórias de conflito entre irmãos não são exatamente uma novidade no universo literário. E Dois Irmãos não tenta esconder suas referências à passagem bíblica de Caim e Abel, e muito menos sua inspiração na obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Essa inspiração pode ser bem notada no tipo de relação que Rania tem com os irmãos, que é bem parecida com a relação que Flora tem com os irmãos na obra de Machado de Assis. Agora, se você não for manauara, provavelmente você vai se sentir como se fosse um estrangeiro lendo a obra de Milton Ratum. Isso porque ele usa e abusa de termos regionais que são de fácil entendimento para quem mora lá em Manaus. Mas se você é de fora da região norte, provavelmente vai ter alguma dificuldade para assimilar alguns termos utilizados aqui. Mas não é nada que vai prejudicar o seu entendimento, até mesmo porque são palavras de fácil dedução. Conforme você vai lendo, você acaba entendendo com mais facilidade. Aliás, Manaus é um personagem tão vivo nessa trama quanto a história da própria família. Durante o período de pouco mais de 3 décadas em que se desenrola a história da família de Halim e Zana, somos também testemunhas da evolução histórica de Manaus, desde a época em que ainda era uma cidade de pescadores das palafitas até a moderna Manaus da Zona Franca, mostrando inclusive como fatos importantes da história do século XX, como a Segunda Guerra Mundial e o período da ditadura militar, repercutiram e afetaram Manaus naquele período. Eu considero esse livro uma obra bem complexa, porque o tempo todo que você está lendo, você se sente instigado a tentar encontrar o culpado para o que está acontecendo com essa família. Só que eu acho que qualquer interpretação que aponte um culpado aqui nessa história é uma interpretação rasa demais, porque o que eu notei aqui é que não existem personagens inocentes nessa história. A própria construção dos gêmeos foge daquele clichê clássico de gêmeo bom e de gêmeo mau. O livro foi publicado em 2000 pela editora Companhia das Letras. Ele tem 200 páginas divididas em 12 capítulos. É uma narrativa toda em primeira pessoa que não segue uma cronologia linear.
O tempo todo a gente tem avanços e recuos no tempo que acontecem não só no início de cada capítulo, mas também no meio dos capítulos. Eu pessoalmente não gostei muito desse recurso utilizado pelo Milton Ratum nessa narrativa, porque em alguns momentos essa passagem de tempo pode parecer um pouco confusa. Então, se você não tiver muita atenção na hora que você estiver lendo, você pode acabar se perdendo no meio desses lapsos temporais. Esse tipo de recurso não foi utilizado na adaptação para televisão. Para a minissérie, a Maria Camargo, que adaptou a obra para televisão, escolheu uma narrativa mais linear. Ela reorganizou os acontecimentos do livro de forma cronológica para poder facilitar o entendimento. E a fidelidade com a obra do Milton Ratum, para mim, foi impressionante. Eles extraíram diálogos diretamente do texto original. E aquelas narrações do Irandir Santos são, na verdade, extrações do texto, extrações integrais do texto. Então, assim, houve um cuidado muito grande com essa adaptação para poder ela ser o máximo possível fiel à obra original. Mas apesar de toda essa preocupação com a fidelidade com a obra original, a minissérie ela passou por alguns problemas principalmente de elenco, que eram notáveis ali na tela. Uma das exigências para a realização do projeto por parte do Luiz Fernando Carvalho era que, além da produção ser rodada na mesma região onde se passa a ação do livro, que também se contratasse atores regionais para fazerem alguns desses papéis, para desempenhar alguns desses papéis na minissérie. E o grande problema disso, ao meu ver, foi que quando pensaram em fazer essa seleção de atores menos experientes para mesclar com os atores mais experientes que iam estar ali em cena, não houve um cuidado de escolher pessoas realmente talentosas para desempenhar esses papéis. Uma das atuações que mais me incomodou nessa adaptação foi a do Matheus Abreu, que viveu na segunda fase da minissérie os gêmeos Omar e Yarob. Como o Yarob, ele estava muito bem no papel, na minha opinião. Mas quando ele decidiu criar o personagem dele, Omar, ele criou um personagem tão caricato, tão exagerado. A forma como o personagem se expressava em cada cena era tão exagerada que incomodava. E aí eu acho que faltou um pouco de direcionamento para o Matheus Abreu ali diante da câmera, para poder dizer em que ponto ele estava exagerando, em que ponto ele estava indo bem. Mas pior que o Matheus Abreu, eu acho que foram as seleções do Theo Casper para poder fazer o papel do Nael na segunda fase, a Gabriela Mustafa, que fez a Zana na primeira fase da minissérie, e aquela atriz que viveu a Mulher Prateada, porque o nome eu não consegui nem descobrir. Eu bati os créditos, procurei informação na internet, não consegui nem descobrir o nome da atriz. Mas esses três em especial protagonizaram cenas amadoras demais, eram atuações que não condiziam com a qualidade da produção. Um outro ponto que me desagradou muito na adaptação foi a escolha do Irandir Santos poder fazer o Nael na terceira fase da minissérie. Não que ele seja um ator ruim, pelo contrário, mas se você parar para poder pensar que o Nael, quando nasceu, os gêmeos já tinham em torno de uns 16, 17, 18 anos de idade, como que você pode conceber a ideia de, na terceira fase da minissérie, o Nael ser visualmente muito mais velho que o Omar e o Yarob? A diferença de idade entre eles é gritante, é visual, não tem como esconder. Por mais que você trabalhasse com uma maquiagem, um figurino, para deixar o personagem do Cauã Raymond mais amadurecido, jamais ele conseguiria parecer mais velho que o Irandir Santos. Então eu acho que ali, nessa transição entre o Nael criança e o Nael adulto, poderiam ter colocado um ator na faixa dos 18, 19 anos, assim como eles escolheram o Matheus Abreu poder fazer o Omar e o Yarob na segunda fase da minissérie. Não colocaram diretamente o Cauã Raymond. Tiveram esse cuidado na segunda fase com os gêmeos, mas não repetiram esse cuidado na hora de colocar o ator que ia fazer o Nael na terceira fase da minissérie. Mas, de um modo geral, essa minissérie foi uma excelente adaptação da obra do Milton Ratum. Eles conseguiram transferir para a tela tudo que tinha no livro,
que havia de importante, inclusive de detalhes que o livro trazia, eles aproveitaram para a minissérie, tirando algumas pequenas supressões e alguns acréscimos que são necessários para esse tipo de narrativa, mas de um modo geral muito bem adaptada. A fotografia era espetacular, a escolha de cenários, das locações para a minissérie, da cenografia foi muito bem cuidada. Então, assim, ponto positivo para a minissérie da Rede Globo, um ótimo pontapé inicial para esse projeto que eu espero que tenha continuidade. E se você já tiver lido o livro ou assistido a minissérie, deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe, curta o vídeo se você tiver gostado e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!